Qual o caminho que a alma faz para chegar nesse mundo? Outra pergunta, qual a origem das almas? Todos nós sabemos que a gente tem um corpo, a gente tem uma alma, a gente sabe até que no final da vida há uma separação entre o espírito e o corpo. O versículo já fala isso, né? Que a alma, o espírito vai voltar para Deus que o criou e o corpo voltará para a terra que de lá ele veio. Fantástico. Mas Deus cria as almas. Isso aqui é claríssimo para todos nós. Mas aonde estão essas almas? E mais uma vez, qual o caminho que elas fazem para chegar nesse mundo? Então aqui a gente tem um conhecimento fantástico. Existe um tesouro de almas. Deus, quando ele criou esse mundo, ele criou já todas as almas de todas as pessoas que irão viver nesse mundo. Então o que acontece? Essas almas têm o tempo certo que elas vão vir para esse mundo. Quando chega esse momento, então Deus tem um anjo que ele é o responsável por trazer essa alma. E o que acontece? Então Deus fala para esse anjo, chegou o momento da alma, exatamente aquela alma vir ao mundo, traga ela. A primeira coisa que esse anjo faz, como está escrito no livro do Esplendor, o Zohar, na porção de Terumá. Está escrito o seguinte, que essa alma ela é levada para um passeio espiritual. Ela sabe que ela saiu desse tesouro de almas, esse lugar tão especial, e ela é levada para o paraíso e para o inferno. Ela vê a recompensa das pessoas que já passaram por esse mundo, toda a bondade que lhes é dada. Por outro lado, ela vai para o inferno e vê o sofrimento das pessoas que foram contra Deus. Então, nesse momento, Deus fala para o anjo, agora é hora de você trazer essa alma perante eu. E o que acontece então? Deus fala, você acabou de presenciar o paraíso, a recompensa que eu criei, e você viu o castigo. Então, você vai fazer agora o primeiro juramento. E esse juramento você vai falar, eu vou me esforçar, quando eu estiver no mundo físico, para fazer a minha vontade. Você vai jurar que você vai buscar conhecer o meu nome, aprender cada vez mais sobre mim, conhecer a minha palavra e fazer os preceitos. É claro que a alma, nesse nível espiritual tão elevada, depois de ver o paraíso e o inferno e mais, perante a presença divina, é claro que ela faz então esse juramento. Aqui o que acontece então é que a alma, quando ela vem perante Deus, ela já vem no formato que ela vai vir nesse mundo. E Deus fala, eu quero que você saiba muito bem que uma pessoa que vem para esse mundo e ela não faz a minha vontade, seria melhor que eu não tivesse criado ela. Então tome muito cuidado. E assim ela passa por duas preparações. A primeira preparação, a gente falou que ela conheceu o paraíso e o inferno, depois ela vai perante o Criador, que se mostra para ele, faz ele fazer esse primeiro juramento. Mas não termina aqui a preparação dela, não. O nível que ela está espiritual é muito elevado e ela vai agora ter a possibilidade de conhecer mais dois níveis espirituais. Existe um nível espiritual que se chama o Jardim do Éden Superior e o Jardim do Éden Inferior. São dois níveis espirituais muito diferentes, apesar de que o conceito é muito parecido. É um conceito do Jardim do Éden, como a gente leu sobre Adão e Eva, onde a presença de Deus está divina, onde não há morte, não há maldade, não há nenhuma deficiência. É realmente uma espécie de um paraíso, mas em dois níveis. Por que dois níveis? Porque existe um nível muito superior e um nível que, na verdade, é uma forma de adaptação da alma. Se ela foi tirada do tesouro de almas, é como se fosse, entre aspas, tá, um útero de Deus, ou seja, uma proximidade enorme com o Criador, ela se sente muito unida. Então, para a alma é muito difícil sair de lá. Então, o que convence ela a sair de lá, é claro que ela não tem essa opção, mas é Deus colocando ela primeiro nesse Jardim do Éden superior e depois no Jardim do Éden inferior. No Jardim do Éden inferior, ela vai passar 30 dias lá.
Por que 30 dias? É um período de adaptação. É um período de, por um lado, uma queda não tão brusca, e o número 30 significa um tempo suficiente para ela começar a se acostumar com essa nova realidade. Cada vez mais ela está aproximando-se do momento do seu nascimento. Daqui a pouco a gente vai falar o que acontece com o feto e a união que acontece entre a alma e o corpo. Mas antes disso, há que saber que Deus coloca 7 coroas nessa alma. 7 coroas, que são 7 formas de emanação divina que vão estar dentro dessa alma. E Deus coloca essas coroas para que a pessoa leve isso para esse mundo. Elas vão ficar muito ocultas, por outro lado, vão estar dentro dessa pessoa, dentro da alma da pessoa. Ou seja, cada um de nós, ele é dotado de 7 coroas. 7 coroas que cada uma delas tem um significado especial, tem uma missão única, que são ferramentas para o ser humano poder fazer da melhor forma as suas missões nesse mundo onde Deus está oculto. Então, dentro da nossa alma, a gente vai ver que existem grandes poderes, realmente superpoderes. E o que acontece então? Agora chega um momento crucial para essa alma. Por quê? Ela é informada de algumas coisas fundamentais. Ela é informada, olha, você vai vir para o que nós chamamos desse mundo, o mundo material, o mundo da ação. Você vai receber um corpo. Mas então, o que acontece é o seguinte, um dos maiores sábios cabalistas da história, o Rabino Azulay, ele conta uma coisa espetacular. Ele fala, então, que chega um momento que fica tão claro, você vai descer para esse mundo, que a alma vai conhecer as missões do que ela tem que fazer nesse mundo. Toda pessoa, quando ela vem para cá, é porque tem um objetivo. Não é à toa que existem almas diferentes, corpos diferentes e assim por diante, porque cada pessoa vai ter as suas missões. Então ela é apresentada. Essas serão as suas missões na sua vida. Veja elas muito bem. Próximo passo, você vai conhecer a sua família, aonde você vai nascer fisicamente, com quem você vai se relacionar num primeiro momento. É claro que a pessoa tem aspectos que ela tem livre-arbítrio, tem outros aspectos que ela não tem livre-arbítrio. Qual a família que ela vai nascer, qual o lugar, né, no planeta Terra em que ela vai morar e assim por diante, não é uma decisão dela. Mas aqui eu vou te surpreender. Depois que ela é avisada sobre as missões, sobre a família, sobre o local onde ela vai viver, onde ela vai nascer, né? É dada a opção dela escolher o corpo dela. Baseado em quê? Na missão. Agora veja bem. Você vai pensar, mas calma aí, se fosse assim, então toda pessoa vai nascer com 1,90 m de altura, forte e assim por diante. Então por que a gente vê que não é todo mundo assim? Tem pessoas que nascem, podem ser dessa forma, outras mais cheinhas, mais magras, mais altas, mais baixas, com olhos castanhos e olhos verdes e assim por diante. Da onde vem essa escolha? A alma, ela está no mundo da verdade. Ela sabe exatamente as missões que ela vai ter que cumprir. Mais ainda, ela sabe os meios, ela sabe até o sustento que ela vai ter nesse mundo. Então o que acontece? Ela pensa, calma aí, se é para fazer essas missões, que corpo eu preciso? Que tipo de vestimenta física vai ser ideal para mim? Ela tem uma visão completamente diferente da nossa. Ela está no mundo da verdade e tudo que ela está preocupada é que ela não venha profanar a palavra de Deus. Que ela cumpra o juramento, o primeiro juramento que ela fez perante Deus no que se chama o Jardim do Éden Superior. Então ela vai escolher um corpo de acordo com as missões e aquelas partes muito específicas que a gente falou anteriormente. É uma coisa fascinante. Daqui a gente aprende que muitas pessoas reclamam, né? Poxa, mas por que eu não sou assim? Por que eu não sou assado? Por que eu não sou mais inteligente? Por que eu não sou menos? Na verdade, foi uma escolha da própria alma, porque ela sabia do que ela precisava para fazer aqui nesse mundo. Aqui a gente até entende mais. Você entende que a alma,
dentro da alma já está a missão dela. Então, você vai aprender que para você descobrir a sua missão, você tem que ter um autoconhecimento muito grande sobre você mesmo, porque de uma forma muito profunda, esse foi o motivo que a nossa alma escolheu exatamente esse corpo. E aí o que acontece? Então agora, ela já sabe, ela já tem as informações, né, do que vai acontecer na vida dela. Presta bem atenção, ela tem livre-arbítrio. Ela vai poder decidir entre fazer o bem, fazer o mal, conhecer a palavra de Deus, não conhecer. Mas a gente falou, existem aspectos que ela não tem livre-arbítrio, e isso é informado a pessoa, mas o que vai acontecer com você, as suas decisões, sim, é o seu livre-arbítrio. Muito bem, então o que acontece agora? Ela também é informada quanto tempo ela vai ter para fazer suas missões. Em outras palavras, a alma ela sabe quanto tempo ela vai passar aqui, nesse mundo. Ela sabe se ela vai viver 70 anos, 120 anos, então isso dá para ela um senso de proporção. Eu tenho tantas missões e tantos anos para fazê-las. Em outras palavras, a alma dentro dela tem todas as informações necessárias para que ela cumpra tudo que Deus quer que ela faça. Ela ainda está num nível muito elevado, mas agora a gente tem que entender melhor o que está acontecendo na formação do seu corpo e a ligação do corpo com a alma. Então, antes da gente tocar exatamente o que vai acontecer, como vai ser dada essa entrada da alma no corpo, quando vai ser dada, como vai ser dada e o que vai acontecer, é importante você saber de mais algumas coisas. O anjo, então, antes de colocar a alma no corpo, a primeira coisa ele fala, olha, não se esqueça. O mundo para o qual você vai é transitório. Eu até te falei quantos anos você vai viver. O mundo superior não é transitório. Não troque o mundo espiritual pelo mundo material. Não dê valor exagerado àquilo que você vai ver naquele mundo, porque tudo que tem lá vai acabar. A única coisa que fica são os mundos espirituais. Então, com esse conhecimento, a alma está quase pronta para entrar no corpo, mas antes disso é dada para ela duas imagens da sua alma que são parecidas com Deus. A gente sabe que a Bíblia fala que o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso tem muito a ver com a alma que o ser humano tem. Então essa alma, ela tem essa semelhança, mas na verdade eu quero te trazer aqui mais um segredo. Existem dois níveis dessa semelhança, dessa imagem de Deus que o ser humano vai carregar. Esses dois níveis existem na nossa existência. E quando é que eles terminam de existir? No momento da morte. Na verdade, se eu falo de uma forma mais específica, 30 dias antes da morte, essas partes da alma que conectam a nossa alma a níveis muito elevados se desconectam do corpo. Ainda a alma animal, a alma vital está dentro do corpo, a alma divina também está dentro do corpo. Se você quer entender melhor sobre esses conceitos, a gente tem um excelente vídeo onde eu explico sobre os níveis da alma. Isso é muito importante de você saber, mas aqui a gente está falando então de dois componentes da alma que são também colocados. A gente já falou que tem 7 coroas, agora tem 2 componentes especiais que vão acompanhar a pessoa, tá? Vão dar um poder ainda mais forte à sua alma e só vão desaparecer 30 dias antes do falecimento. Muito bem. E agora a gente realmente chega nesse momento que a alma vai entrar no corpo. Como isso acontece? Então saiba de uma coisa muito interessante, não é de uma vez. A primeira parte da alma ela entra aos 40 dias depois da fecundação. Aqui já há uma centelha de alma mais forte. É claro que no começo já tem alguma coisa, né? Porque houve a criação, houve uma fecundação e daqui tem que nascer uma nova vida. Mas a alma vai entrando aos poucos no seu novo corpo, e não por causa do seu tamanho físico, isso não é nenhum empecilho. O tema é que a alma precisa desse tempo para se acostumar a essa nova existência. Então, por isso que a entrada dela no corpo vai ser feita de forma gradual. Então, vai começar aos 40 dias depois da gestação e vai crescendo cada vez mais até que
que no momento do nascimento, isso é praticamente completo. Por que praticamente completo? Porque tem partes da nossa alma que só vão entrar mais tarde durante a nossa vida. Então, o que acontece agora? O que está acontecendo com a alma? Ela agora vai participar, ela entrou no corpo, ela parte está ligada a mundos superiores e parte ela está ligada já ao corpo físico dela. E nesse momento passa algo fascinante. Olha só o que está escrito no livro de Jó. Olha só, Jó 39 fala assim: quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. De acordo com o ensinamento místico, isso aqui é uma alusão ao que acontece com a alma. Ela começou a se juntar ao corpo, mas ela tem ainda poderes muito grandes. Ela tem uma luz que ilumina para ela o universo todo. Ela sabe de tudo o que acontece e mais. Tem um anjo que está tratando de ensinar para ela todo o conhecimento divino. Todo o conhecimento ela vai aprender antes de nascer. Então, não só que ela teve aquele encontro com Deus muito forte, né, com a presença divina, não só que ela recebe aquelas coroas, essas partes especiais da alma, agora lhe é ensinado todo o conhecimento divino, uma coisa impressionante. É isso que a alma está fazendo, é uma luz muito grande que ela tem, e ela compara o término dessa luz, ou seja, o nascimento, como um momento de treva, porque tudo isso vai desaparecer, como a gente vai ver adiante. Agora, é muito importante você entender que o conhecimento da alma é muito diferente do nosso. Pensa só, ela está num nível completamente diferente, tá? A capacidade de percepção dela é outra. É a mesma coisa que a gente falar que o nosso conhecimento de Deus é como o dos anjos, que tem uma proximidade de Deus muito maior, estão habitando em esferas muito mais elevadas. Então é outra coisa completamente diferente, tá? A nível de qualidade, de quantidade, realmente da essência desse conhecimento é completamente diferente. Mas fato é que ela então tem esse conhecimento do mundo todo e de toda a palavra de Deus. Não é à toa que o mesmo Jó, no capítulo 29, ele fala assim: quem me dera eu ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. A gente pode entender Jó de uma forma literal, né, dele falando como era boa a minha vida antes de todos os meus sofrimentos, ou a gente pode entender que aqui existe uma camada mais mística do segredo, do sod do conhecimento, mais uma vez a alma. Como a minha vida era diferente quando eu estava no útero da minha mãe, quando Deus estava me guardando através de um anjo, eu estava aprendendo todo o conhecimento divino e agora, mais uma vez, eu venho para esse mundo. Enquanto isso, Deus está preparando o corpo da pessoa de uma forma perfeita, exata, com todos os órgãos, todos os tendões, todas as partes que ela vai precisar para ter a sua vida física de uma forma completa, de acordo com a sua missão, como nós falamos anteriormente. Nesse momento, Deus começa a colocar, então, cada vez mais partes da alma no corpo. Primeiro, ele coloca uma parte muito elevada, chamada de Hayá. Tá? É a quarta parte mais elevada. De 5 partes, ele coloca a quarta parte. Depois, ele vai botando a Neshama. Ele chega ao nível do Ruach, que é o que nós chamamos de espírito, e que dá para ele a capacidade da fala. Através do espírito é que a pessoa tem a capacidade de falar, como a gente aprende da Bíblia, que quando Deus insuflou o espírito da vida, então o homem ganhou vida. A gente está falando de Adão, e no aramaico é explicado para a gente que o ser humano ganhou a capacidade de falar, a capacidade da inteligência, especialmente a inteligência espiritual. E depois disso ele vai receber os níveis mais baixos, que são chamada parte da Nefesh, da alma divina e da sua alma vital. Então essas são as partes que Deus vai colocar dentro do corpo para que ele possa funcionar completamente como um corpo, como uma alma, ou seja, o ser humano. E ele vai fazer algo que é milagroso. Ele junta algo que é completamente espiritual, abstrato, com algo físico. Um dos grandes segredos divinos que para um ser humano é muito difícil de compreender. Muito bem. E o que acontece agora? O corpo
o que está acontecendo com ele? Então a gente tem, de uma forma incrível, muito antes de existir ultrassom, muito antes do ser humano conhecer exatamente o que está acontecendo na parte física, a gente já tem o conhecimento da tradição oral de Moisés, que está compilado no Talmud e no Midrash, e está escrito assim: o feto ele está dobrado e colocado como numa pequena criança, com as suas duas mãos nos dois lados dele, duas pernas nos dois lados, né? Ou seja, tem as mãos e as pernas já estão completamente separados, sua cabeça está entre os joelhos, sua boca está fechada e seu umbigo está aberto. E ele come o que a sua mãe come, ele bebe o que a sua mãe bebe, e ele não expele resíduos para não matar sua mãe. E essa é a formação do corpo, a gente sabe exatamente. E a gente falou que em cima dele tem uma luz que está ensinando ele. E agora o que acontece é que vai se aproximar o momento do nascimento. Ele já tem todas as partes do que ele precisa. Vão acontecer ainda duas coisas. A primeira, vão acontecer ainda três coisas. A primeira é que essa alma chega para o anjo e fala: por favor, eu não quero vir para esse mundo. Eu não quero me desconectar com Deus. Eu entendo de missões e tudo mais, mas eu quero estar próximo de Deus sempre. E o anjo responde para ele: olha só, contra a sua vontade, você foi tirado do tesouro das almas. Contra a sua vontade, você veio para o útero da sua mãe. Contra a sua vontade, você vai viver. E depois que você estiver vivo, contra a sua vontade, também vai chegar o dia do seu falecimento e da sua volta. Então aqui não tem opção. A segunda coisa, então, já que você sabe disso, eu vou fazer você jurar de tudo que eu te ensinei agora, que você vai cumprir tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você sabe que é uma verdade inata, para você poder fazer as suas missões. A alma, mais uma vez, ela tem esse conhecimento de forma muito clara, então ela jura: eu serei um justo, eu não serei um ímpio, eu não vou fazer a maldade. É o segundo juramento. A gente falou que ela fez um juramento no Jardim do Éden superior, perante a presença divina, e agora no anjo, logo antes dela vir a esse mundo. E o que mais acontece é que o anjo bate em cima da boca de cada pessoa e isso causa o esquecimento dela de todo o conhecimento. Aí você pergunta: mas calma aí, então para quem ensinou? Porque a pessoa fica sem um conhecimento consciente, mas esse conhecimento continua na alma dela. A um nível de intuição, a um nível muito profundo da alma, o conhecimento está lá. E muitas vezes a gente sabe no fundo da alma que a gente está fazendo o que é certo, o que é correto, ou o que não está certo. Então, às vezes, o ser humano ele tenta se esquecer disso, mas esse é um motivo que nós somos instruídos antes, e o motivo que o anjo dá esse tapa para que a gente esqueça é porque, se não fosse assim, nós não teríamos livre-arbítrio. E, finalmente, então, chega o momento do nascimento, e ele é um nascimento que não é fácil. A criança chega chorando. É como se a alma estivesse falando: fui obrigada agora a fazer isso, mas assim começa a jornada dessa alma que saiu de mundos superiores, desde o tesouro das almas até esse mundo. E ela vai tentar fazer todas as missões ao qual ela foi incumbida, desde Deus até os anjos que receberam as missões sagradas.